Boa noite, muito boa noite, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é o fim do Império Romano, esse é o tema de hoje. Então vamos lá, a perda da unidade territorial. Após a morte de Teodósio, em 395, o Império foi dividido em dois. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. No Império Romano do Ocidente, nós temos, com a capital em Milão, Ravenna, a partir de 402. E o Império Romano do Oriente, nós temos com a capital em Constantinopla. Em seguida, iniciou-se uma nova onda de invasões bárbaras, que devastaram as províncias romanas e conduziram a parte ocidental do Império ao colapso. Então, os bárbaros vão invadir Roma, vão devastar Roma, aonde vai acontecer um colapso. A fragmentação. Em 476, o rei Ostrogodo Odoacro depôs Rômulo Augustulo, o último imperador do Império do Ocidente. A fragmentação do Império Romano foi acompanhada de várias transformações política, econômica e social. Primeiro, a exploração do Estado sobre os cidadãos. No século V, na tentativa de repelir os bárbaros e conservar as fronteiras romanas, os gastos com o exército romano aumentaram muito. Para garantir a defesa, o Estado determinava a cobrança de imposto cada vez mais pesado e impunha obrigações aos cidadãos, como conservar estradas e pontes. Temos a epidemia de peste, que foi uma epidemia de peste, devastou o Império Romano do Oriente entre 541 e 542. De acordo com os historiadores da época, a peste teria vindo da Etiópia, penetrado no Egito e se instalado em Constantinopla. Favorecida pelas trocas comerciais nessa região, a peste atingiu cerca de 40% da população da cidade. Temos também o despovoamento e imigração em massa. O alastramento da peste provocou uma expressiva diminuição da população. Muitas pessoas abandonaram suas terras para migrar para outras regiões, tentando fugir da peste e das invasões. Então, as pessoas lá vão migrar para outras regiões, para poder fugir da peste e das invasões. O resultado foi a desorganização econômica, com a consequente escassez de víveres e a fome. Temos o declínio comercial e o abandono das cidades. A insegurança geral, a escassez de moeda e a deterioração da rede de estrada provocaram a retração do comércio a longa distância. O abastecimento das cidades entrou em colapso. A população abandonou os centros urbanos e se refugiou no interior rural. Então, as pessoas, a população abandonou o centro urbano e se refugiou no interior rural, sob a proteção dos grandes proprietários de terra. As mudanças ocorridas no mundo romano anunciavam a formação de uma nova sociedade na Europa Ocidental. Ela expressava a síntese de elementos da cultura germânica com a romana. A conversão de alguns chefes bárbaros ao cristianismo e os casamentos entre membros da aristocracia germânica e da romana foram alguns dos fatores que contribuíram para essa síntese cultural. E o governo de Justiniano. Ao mesmo tempo que o Império Romano do Ocidente se estilhaçava, o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, vivia um período de esplendor no governo de Justiniano I, que vai de 527 a 565. Então, ao mesmo tempo que o Império Romano do Ocidente estava se estilhaçando, estava passando por um momento de invasão, né? Estava passando por um momento de invasão e epidemia,
né? Ao mesmo tempo que o Império Romano do Ocidente estava se estilhaçando, que é passando por um momento de epidemia e um momento de invasão bárbara, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, estava vivendo um período de esplendor no governo de quem? De Justiniano I. É considerado o último grande imperador romano. Justiniano I foi considerado o último grande imperador romano. Ao assumir o trono, toda a bacia mediterrânea oriental continuou sob seu controle, incluindo a Grécia, a Anatólia, a Síria, a Palestina e o Egito. O imperador empreendeu uma série de campanhas militares para reconquistar a Europa Ocidental, aproveitando-se da desorganização e das disputas territoriais entre as tribos bárbaras. Atacou o reino dos Vândalos, no norte da África, e conseguiu retomar Cartago em 533. Após algumas vitórias, Justiniano foi obrigado a retornar para Constantinopla. A epidemia de peste bubônica, que vai de 541 a 542, e a ameaça de ataque de inimigo vindo do leste impediram a continuidade do movimento das tropas. Justiniano promoveu uma grande reforma jurídica, reuniu as principais juristas do império e aproveitou toda a tradição jurídica romana para instituir o código que ficou conhecido como Código de Justiniano, que em latim quer dizer Corpus Juris Civilis Romani, que quer dizer Corpo de Direito Civil Romano. Outra realização de Justiniano foi a construção de uma enorme catedral para servir de sede de toda a cristandade. É a sede da cristandade. Quem criou a sede da cristandade foi ele, Justiniano. E qual é o nome dessa catedral? A Catedral de Santa Sofia, que fica em Constantinopla. As circunstâncias eram desfavoráveis e Justiniano não conseguiu manter por muito tempo suas conquistas. Em 568, os lombardos invadiram a Itália e o Império Romano do Oriente só conseguiu manter o controle sobre o sul da península e as cidades de Veneza e Ravenna. Algumas décadas depois, perderiam o controle do Egito, da Síria e da Palestina para as tribos árabes convertidas à religião islâmica. Eu vou mostrar para vocês a vista da Catedral Sofia, Santa Sofia, que fica em Istambul, na Turquia. Essa foto é de 2006. Com a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, a Catedral de Santa Sofia foi transformada numa mesquita islâmica. Os turcos acrescentaram 4 minaretes e mandaram cobrir com cal todos os mosaicos internos. No século XX, a mesquita foi transformada em museu. Então, eu vou mostrar para vocês nesse momento a foto. É essa foto aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa foto que vocês estão vendo é a Catedral de Santa Sofia. Viu aí, pessoal? Bom, falando mais sobre o fim do Império Romano, hoje eu irei falar sobre o Baixo Império Romano. Toda vez em história que a gente utiliza esse termo baixo, a gente está se referindo ao processo de crise, a quebra de estruturas, a mudanças, então, que acontecem no cenário histórico. O Baixo Império Romano vai do século III ao século V depois de Cristo.
O processo de crise do Império Romano foi a Pax Romana. A Pax Romana foi a diminuição das conquistas, onde os romanos eles vão ter uma diminuição das conquistas. Eles estavam conquistando bastante, agora eles vão conquistar pouco. Vai diminuir a conquista territorial durante o Império. Antes, o exército que tinha uma ordem de ataque, de anexar território para conquistar a mão de obra escrava, já que desde o período republicano os escravos não podiam mais se tornar escravo por dívida, então a expansão se torna uma necessidade para o Império. Durante a Pax Romana, diminui a conquista territorial e, como consequência, a gente tem a diminuição do número de escravos. Porque como Roma vai passar por uma diminuição territorial, e o escravo é aquele que trabalha na terra. Então, se vai ter uma diminuição territorial, então a gente também vai ter uma diminuição do número de escravos. Menos escravo trabalhando, o que vai acontecer se tiver menos escravo trabalhando? Isso vai afetar a produção em Roma. Então, temos uma diminuição da oferta de produto. Com relação a isso, se temos menos produto sendo produzidos, o preço desses alimentos fica encarecido. E isso vai acarretar o quê? Vai aumentar a inflação. Em consequência disso, o comércio ele vai diminuir e as trocas naturais, ou seja, uma relação de escambo, troca de produto por outro produto, ela acaba então retornando então ao Império Romano. E a agricultura de subsistência é uma das principais características do Império Feudal, do período feudal. Então, o que predomina no período feudal é a agricultura de subsistência, ou seja, que o homem ele vive da agricultura, né? A agricultura é de extrema importância para a história, né? E para o período feudal. Ela começa a aparecer no interior do Império. A agricultura começa a aparecer no interior do Império. Isso é uma causa e consequência. Os imperadores que vêm logo em seguida tentam contornar esse cenário de crise para superar o problema de oferta de mão de obra. Será criado a Lei do Colonato. Então, eles transformam um trabalhador em um servo. Esse trabalhador irá buscar o trabalho e um grande latifúndio. Ele vai se submeter a um trabalho intenso. Vai pagar imposto em troca de alimentação, por proteção, e o trabalhador ele vai pagar imposto em troca de alimentação. E por proteção e um pequeno pedaço de terra. Então a mão de obra escrava acaba sendo substituída pelo colonato, que vai ser uma das origens do trabalho servil da Idade Média. Para resolver outro problema da crise do Império Romano com relação à inflação e à oferta de produto, será criado o Edito Máximo, que é um edito. O edito é sempre uma lei imperial. Edito máximo seria então um tabelamento de preço, ou seja, um limite entre os produtos, mais comum, mais corriqueiro em Roma, eles poderiam atingir. Outra questão que vai agravar mais a crise do Império Romano é o surgimento do cristianismo. Ou seja, o cristianismo ele pregava o pacifismo, diferentes das práticas do exército romano, que sempre atacava e anexava novos territórios. Com todo esse cenário da crise, as fronteiras acabam ficando desprotegidas e uma das bases do Império, que era o exército, acaba se convertendo ao cristianismo.
serão criadas uma série de leis que vão tolerar o cristianismo até que ele seja a religião oficial do império. Com as fronteiras desprotegidas, o processo de invasão dos povos bárbaros, principalmente os povos germânicos, fica mais intenso. Por que que a invasão dos povos bárbaros fica mais intenso? Porque as fronteiras vão estar desprotegidas, sem proteção nenhuma. Bárbaro era um povo... O que significa bárbaro? Bárbaro era um povo que não compartilhava da cultura romana. Ou seja, povos estrangeiros. Essa invasão ela acontece de duas formas. Primeiro, uma invasão pacífica, onde esses povos vão adentrando ao Império Romano e são incorporados pelo Império. Alguns chegam até participar do exército e alguns de uma forma mais violenta, que no caso é o segundo, né? De forma mais violenta, o que vai causar a queda do Império Romano do Ocidente. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Já vai deixando seu like de que gostou. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau. Até sexta-feira. Tchau.